questão conjuntural dos fundos de pensão não é diferente do resto das instituições no Brasil, né? Você atravessa um período complicado, né, desafiador em termos econômicos, tem motivo para isso, né? A gente está ainda num quadro aí de pandemia que trouxe uma série de incertezas para todo o segmento econômico do mundo, né, e consequentemente do Brasil. Você tem um desemprego que já virou um desemprego desestrutural no país, né? E você tem uma volatilidade muito grande no mercado financeiro. Perceba que esses 3 pontos, quando eu falo em saúde, né, que é a Covid, o principal ponto da Covid é a saúde, a questão das pessoas terem comprometimento na saúde. Quando eu falo em desemprego, quando eu falo em mercado financeiro, esses 3 elementos são pilares para a Previdência. Né? Sim. Se você tiver que escolher entre tratar a sua saúde e cuidar da sua Previdência, você vai escolher o que? A saúde, por uma questão de iminência. Né? Se você não estiver vivo, você não vai ter como se aposentar, então você vai acabar tendo que cuidar da saúde. Então você tem primeiro uma concorrência por haveres financeiros, você tem dinheiro, você vai cuidar de quê? Você vai cuidar primeiro da saúde e depois de Previdência. Esse é o primeiro fator. Né? Segundo, se está desempregado, como é que você trabalha uma Previdência que está fundamentada no emprego? Previdência fechada depende de uma empresa patrocinadora de um plano. Você está desempregado, né? Isso acaba afetando. E o mercado financeiro é porque ainda que tudo dê certo, ainda que você substitua a saúde pela Previdência, ainda que você esteja empregado, né, e faça a sua Previdência, se você tiver insucesso no mercado financeiro, você vai ter insucesso na sua aposentadoria. Então, esse cenário conturbado, ele, claro que afeta o mundo, afeta tudo, afeta a Previdência também. Qual que é a boa notícia, né, e com todo o respeito ao cenário, mas sempre que você tem problemas, você tem oportunidades, é que esse quadro ele vai passar. Em algum momento ele passa. Em algum momento você supera a pandemia, desemprego já está reduzindo, né, talvez não no ritmo necessário, mas no possível está reduzindo, e o mercado financeiro já está precificando uma questão muito importante que o país vive, que é a questão eleitoral. Sim. Se nós observarmos, né, a volatilidade do mercado financeiro está apresentando este ano é muito, mas muito menor do que em outros anos que tinham eleição presidencial. Então, isso já é sinal de maturidade. Quer dizer o seguinte, quer dizer que independentemente do resultado das eleições, possivelmente o mercado financeiro não vai ter surpresas, ou não vai apresentar surpresas em termos de preço. Isso é bom. Então, percebendo a iminência dessa virada, o nosso setor, né, o setor de fundo de pensão, passa a ter melhores chances de se dar bem. Esse é o primeiro ponto, a atenção de que uma conjuntura negativa ela vira. Né? E aí quando ela vira, você precisa entender assim, tá, mas como é que eu aproveito esse momento de oportunidade que está por vir? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar. Você precisa basicamente ter algumas coisas. Credibilidade, basicamente, né? Produto adequado e preço. Certo. Né? Credibilidade, porque você não vende assim, exatamente um produto, é muito intangível, você tem que convencer o sujeito a colocar dinheiro na sua mão e voltar para receber daqui a 20 anos. Você vende credibilidade, você não vende produto, né? É absolutamente intangível. Você tem que ter, apesar disso, né, um veículo para acolher esse recurso que seja um veículo moderno, um veículo compreensível, que as pessoas tenham facilidade em transacionar com aquele veículo. Então, um plano de previdência tem que ser algo acessível sob o aspecto da compreensão. E quando a gente olha para trás, não tem nada mais árido do que um regulamento de plano de benefício, que é um negócio que foi feito para não se entender. Né? De fato, está longe de ser uma peça de comunicação. Então, você precisa de ter uma forma de receber esse recurso e ao receber a pessoa tenha na credibilidade a compreensão do que está acontecendo. Então, o produto tem que ter essa característica. E preço. Tem que lembrar que se ele bater a sua porta, por maior que seja a sua credibilidade, por melhor que seja o seu produto, se ele olhar para o lado, ele vai ter outros mercados, né? Outros mercados que não somente previdência, que oferecem algo muito parecido e que pode ter muito maior competitividade. Então, nesse contexto e com essa compreensão, tendo, digamos assim, essa visão, né, do que precisa e como pode ser feito para aproveitar a oportunidade, eu acho que o nosso sistema ele pode ter muito êxito. E uma das formas de ter esse êxito é conseguindo canalizar essas variáveis para a única vertente, de fato, que tem se mostrado capaz, né, de apresentar um crescimento nos últimos anos, que são os planos instituídos.